Bom, então estamos aqui agora para conversar com a equipe do filme Antena da Raça, o filme de encerramento dessa edição do Olhar de Cinema em Casa. E a gente vai falar com os dois diretores do filme, a Paloma Rocha e o Luiz Abramo. E a gente está aqui também com o Alexandre Guais, montador do filme, para conversar sobre esse filme que tem dentro de si mesmo uma quantidade enorme de outros filmes e outros materiais e outros Brasis, e a gente vai falar um pouco disso com a equipe. Paloma e Luiz, queria começar um pouco para que vocês fizessem uma breve sinopse, num certo sentido, uma síntese do que foi o motivo, o momento em que vocês chegaram à conclusão que esse material, que é a participação e a presença do Glauber Rocha como realizador e, inclusive, personagem, apresentador do programa Abertura na TV Tupi, na virada ali dos anos 70 para os anos 80, que esse material podia permitir a vocês uma aproximação que levasse a uma série de coisas que constituiria esse filme, um outro filme, um novo filme, partindo de, mas não só limitado a esse material do Abertura. Quem começa? Eu? Bom, essa ideia é uma ideia antiga, né? Não vou tomar muito tempo, e que ela vem de um processo de continuidade do restauro da obra do Glauber, né? Eu sempre já tinha em mente restaurar a Abertura, dando continuidade ao restauro dos materiais do Glauber. E isso nunca aconteceu, e foi em 2016, quando teve segundo o nosso amigo José Celso, o golpismo, né, eu entendi que estava na hora de restaurar o Abertura e abrir esse diálogo. Então, no primeiro momento, foi feita uma série, né, chamada Antena da Raça, lá com o Cine Brasil TV, o Guais também foi montador, e onde a gente dividiu, cada entrevista do Glauber abriria um tema, né? E a série foi uma série de 3 episódios, e foi feita, então, a partir disso. Quer dizer, fica muito claro a temporalidade do pensamento do Glauber, né? A gente conversava sobre isso ontem, lamentavelmente, não é? Porque o que ele falou, até pelo timbre de voz e a performance que ele tinha, reverbera até hoje, né, na cabeça das pessoas. Então, nesse momento de que nós percebemos que havia ali um retrocesso no processo democrático, e o Glauber ter feito esse programa no final, nos estertores da ditadura, que era um programa Abertura, que não era só ele, né, foi um programa concebido pelo Fernando Barbosa Lima, tinha outros intelectuais importantes, Fernando Sabino, Walter Clark, Roberto Dávila, tinha outras pessoas ali que trabalhavam, que compunham o programa. Então, esse quadro do Glauber ele foi escolhido por mim, evidentemente, que tinha acesso ao material, para que fosse feita essa releitura, né? Quando convidei Luiz Abramo para fazer, então, o filme, o Luiz trouxe bem uma coisa que o Guai já experimentava com muita liberdade, que é usar os personagens, como é que nós atualizaríamos a obra do Glauber, o pensamento do Glauber, na medida que eles são um contraplano da cena brasileira hoje, desses atores que estão aí. Então, o filme, né, para quem viu e para quem não viu, você vai observar a questão do racismo como está presente no assassinato dos negros no Leão de Sete Cabeças, e está presente hoje no assassinato das crianças de bala perdida ou de bala encontrada nas favelas brasileiras. E esse também é um trabalho que foi indicado ao Guais, mas foi desenvolvido por ele, né? Ele sempre teve essa liberdade e essa cabeça de fazer isso. Isso é o ponto 1. Aí, não sei se o Luiz quer falar, porque depois eu queria falar do conceito. O Luiz quer falar agora? Eu só acho assim que a gente encontrou, na verdade, eu acho que tinha um desejo, né, quando a gente se encontrou, né, eu e a Paloma, no final da série, tinha um desejo
de entrar na rua, né? De a gente conseguir se aproximar, né? Porque esse desejo a gente vinha mais ou menos, que a gente entendeu qual que seria o espírito, a partida do programa, né? Então, como a gente atualizaria esse programa? Atualizaria ele trazendo o espírito do programa do Glauber, o espírito do encontro com os personagens da rua, e a gente tentou forjar mais ou menos essa aproximação, né? A gente conseguiu romper várias barreiras. Isso a gente achava que seria a forma de atualizar, né, o programa do Glauber, né? O programa, acho que não só o programa, mas os pensamentos, na verdade. O que eu acho que o mais importante do filme é trazer os pensamentos, né? O que o Glauber pensou na época, como ser político e como ser artístico, para ele atualizar, né? Como um artista atua naquela época. Então, essa discussão seria atual nesse sentido. Como é que a gente vai atuar, né, nesse novo momento que o país passa? Né? Então, acho que o mais importante do filme é isso, é abrir esse debate. Né? Abrir o debate que o Glauber abriu naquela época, em 79, que era, né, se ensaiava a saída da ditadura, na verdade, um desejo do próprio regime, enquanto agora, quer dizer, quem fez essa opção por um regime extremista, um regime de extrema-direita, foi a própria população, foi uma votação. Né? Então, como é que a gente interpreta isso? Então, a gente, na verdade, queria utilizar, né, a partir dos pensamentos, dos desejos, né, das angústias, né, que o Glauber, como artista e como um ser político, no programa Abertura, colocou para fora, reverberou, e a gente queria trazer isso para esse momento político que a gente passa no país. Então, eu acho que o filme tem esse desejo do debate. Né? Assim como o Glauber é um personagem, um ser artístico que deseja o debate, a gente também quer que esse filme reverbere no debate político atual brasileiro. Então, a gente confrontou essas realidades todas e quis abrir, né? Abrir a realidade. A gente quis mostrar mais ou menos o que está na rua, de um lado e de outro, sem preconceito e sem conceitos também. Né? O que está ali, o que a gente encontrou na rua. Bom, e para esse processo acontecer, teve um processo de desmistificação do próprio Glauber e também de autodescolonização. Né? Porque nós temos, como ele mesmo fala, nós trazemos vícios políticos e nós trazemos, inclusive, vícios comportamentais. Né? Nós somos, essa geração minha do Luiz, são os filhos da ditadura. Né? Eu tinha 10 anos quando meu pai foi preso, exilado, passei uma boa parte da minha vida no exílio, o Luiz também sofreu a ditadura. Então, esse processo de mistificação, que me foi indicado pelo próprio Glauber pessoalmente, quando ele me disse, em 1978, 79, um pouco antes dele ir com Idade da Terra para Veneza, ele falou: minha filha, nunca me mistifique. E, ao mesmo tempo, você observa que a obra do Glauber, e isso está muito claro na montagem do Guares, é uma obra que, no fundo, fala sempre das mesmas coisas, é do mundo pobre, do mundo rico, e do colonizador, e do colonialismo, e do colonizado ser um escravo sempre. Né? Então, a gente teve que se descolonizar, inclusive, do formato, né, de produção. Basicamente, saímos, Luiz Abramo e eu, com 2 mochilas, né, viajando e filmando, sem boom. Uma vez ou outra, a gente tinha um técnico de som, e isso possibilitou uma viagem ao Maranhão e conviver ali com os índios, com os indígenas, mesmo que não tenha muita coisa desses indígenas aqui nesse filme, mas a gente começou essa pesquisa de quem é o colonizado e quem é o civilizado e quem é o selvagem. Então, tudo isso a gente começa a questionar dentro das nossas aproximações, né? Poder sentar com as pessoas na rua, inclusive ter podido entrar na posse do Bolsonaro, que era uma coisa assim, meio que inacreditável, porque tinha um aparato gigantesco e de segurança, e eu entrei com a câmera e o Luiz foi barrado na porta. Eu gosto de contar essa história para relaxar um pouco. O Luiz foi barrado na porta com a bateria no bolso, o segurança perguntou assim: que é isso? Aí o Luiz falou: uma bateria. Aí olhou para o outro assim: bateria pode? Aí ele falou: pode.
e aí a gente entra de dentro e começa a filmar essas coisas. Então, teve um processo, né, de libertação nossa, dos nossos conceitos, inclusive da produção cinematográfica, que talvez nós tenhamos herdado do cinema novo, e que fica muito presente no programa Abertura, porque eu entendo que o programa Abertura é uma releitura do cinema novo na televisão. O Glauber vai para a rua, de peito aberto, e não sei o que. Isso é uma coisa que eu vejo isso com muita clareza, né? Que na época que estava ali, era todo mundo maquiado, arrumado na TV, não sei o que, ele tira. Isso a Regina Mota, né? A pesquisadora, a professora Regina Mota, fala muito no livro dela, A Época Eletrônica de Glauber, que ele faz isso, ele vai de peito aberto, descabelado, e, sobretudo, buscando uma dramaturgia própria do povo. Então, eu acho que quando eu falo do processo de descolonização, é o processo de que você entrevista, é o poder que a máquina, que a câmera, ela tem sobre quem está sendo entrevistado. Então, em geral, você pergunta coisas que você quer ouvir, e o cara já responde o que está acostumado a ser dito. Eu estou humilhado, eu fui não sei o quê, eu fui lá no posto de saúde, morri lá no posto de saúde, e a gente começou a investigar dessas pessoas qual era o sonho delas, né? O que elas sonhavam. Porque já dizia Ivana Bentes o seguinte, que o grande mal que o Glauber sofreu é que o povo do Glauber sonha em Deus, o Diabo na Terra do Sol, o povo dele trepa, o povo dele ama, o povo dele não é um povo de estatística, sofre, mas ama, tem desejo, quer se libertar, né? Então, isso, inclusive, é uma questão que é uma... Aí eu, do meu ponto de vista, queria trazer isso, sempre falei com isso sobre isso, que qual é essa dramaturgia? A gente fala muito de pobre e a gente fala muito de rico, mas qual é a dramaturgia deles, né? A gente sempre está interpretando essas coisas. Então, acho que esse filme, como o Luiz Abramo observou, não existe uma interpretação do que a gente estava fazendo, tanto com o pessoal do Bolsonaro quanto com o pessoal do não Bolsonaro, né? Inclusive, tem lá, para quem vai ver o filme, quem não viu, tem lá o vendedor, o camelô, que vende, na quinta-feira vende camisa, como é que é? Ele sim, e de tarde ele vende camisa, ele não, porque ele quer vender. E também para desmistificar esse negócio da crise um pouco implantada pela classe média, né? Que é essa coisa da crise. Essas pessoas estão em crise há muito tempo. Elas nunca saíram da crise. Então, quando é introduzido no filme o artigo, o Manifesto da Estética do Sonho, quando ele diz que o povo é o mito da burguesia, entendeu? E que a burguesia é uma caricatura do colonialismo, entendeu? Acho que essas coisas são coisas, inclusive, que incomodam, mas aí está muito presente o pensamento do Glauber e a nossa disposição, porque acreditamos nisso de uma maneira clara, isso não é uma cópia, isso é um pensamento que nós entronizamos, isso passa a ser uma interpretação ou realmente uma vivência nossa, né? De olhar o filme por esse viés, olhar o filme por esse viés de que o povo é um mito de uma burguesia que, por outro lado, é caricatura do processo colonialista, ou seja, como ele fala, retirar as máscaras, né, do colonialismo, retirar as máscaras desse povo que é dito massacrado e se torna escravo porque não consegue entender o que está acontecendo. Então, o filme basicamente é isso, do ponto de vista conceitual. E o Guaes, eu acho que quando a gente consegue chegar nisso, a gente começa, então, a fazer o filme. E o Guaes tem um pensamento, eu acho que ele pode falar por si, mas que combina muito com essa ideia de liberdade e de desmistificação do Glauber, porque eu acho que a única maneira... É muito fácil mistificar o Glauber, deixar ele como um gênio intocável, porque o que ele diz é duro, é difícil de engolir, né? Então, deixa ele lá de mito, deixa ele lá de ícone, entendeu? Porque aí fica fácil, né? Agora, ouvir o que ele está dizendo e fazer essa transformação, para a gente foi bom, foi prazeroso, porque a gente acha, né? Concorda com essas coisas. Mas, às vezes, para quem ouve, fica meio difícil. Acho que o Guaes podia falar, né? O Luiz, não sei. Seria ótimo o Guaes
Guai, se você pudesse falar um pouquinho, uma coisa que eu acho, além dessas várias bolas, digamos assim, que a Paloma já levantou para você especificamente, mas eu acho que você podia falar especificamente também uma coisa que ela ainda talvez não tenha tratado, que eu acho muito interessante, que é a maneira como você vai trabalhar as próprias, não só as imagens da abertura, mas principalmente as imagens dos filmes, né, efetivamente, dos trabalhos de cinema do Glauber, e criar, então, esse diálogo múltiplo, que é um diálogo entre televisão, cinema e o momento atual através dos outros materiais. E aí você já vem trabalhando, né, em outros trabalhos teus, então acho que você hoje conhece muito por dentro esses filmes, né? E aí você podia falar um pouco dessa forma como você consegue lidar com esse material e retirá-lo do que seja um contexto dramático, narrativo específico que eles têm nos filmes e incorporar esse significado maior que eles podem ter como imagem independente dos filmes onde eles estavam. Sim. Bom, eu já tenho alguma imersão no trabalho na obra do Glauber, porque já trabalhei com a Paloma em outros projetos, né? Quando a Paloma estava restaurando os filmes e depois também quando eu trabalhei na montagem do Dona Base, um outro filme que a Paloma dirigiu com o Joel Pizzini. Então, realmente tem uma certa relação, uma aproximação com o trabalho, com a obra, com as fotografias, com as entrevistas. Mas cada filme é um filme. Então, no Antena da Raça, ele tem mais ou menos ele tem um tripé, que é isso que você acabou de falar. São as filmagens que foram feitas pelo Luiz da Paloma, o próprio Abertura, né? E os filmes. Pensar os filmes dentro da estrutura que eles, né, existem, para dentro do Antena e criar uma dialética, uma força, uma potência nova, foi um desafio para todos nós, porque é sempre uma recombinação nova e nunca é fácil fugir da representação, né? Conseguir trabalhar essas tensões sem apenas reproduzi-las. Esse foi um trabalho muito grande que a gente teve no filme. E, primeiramente, a gente teve um diálogo muito grande antes de começar realmente a trabalhar no material. A gente dialogou, conversamos muito, e isso que o Luiz acabou de falar também, do desejo, desejo que eles tinham de realizar um filme nesse cenário atual, como trazer esses elementos do Abertura para hoje, né? Então, foi bastante importante esse momento do diálogo e logo depois essa imersão no material em si, né? Nas filmagens, nos filmes, uma nova visitação aos filmes, né? Sempre você acaba abordando e encontrando coisas novas. Então, mais ou menos foi isso a trajetória, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que são 3 elementos que se encontram ali, criando uma outra imagem, que são as filmagens, que tem algumas entrevistas com pessoas mais conhecidas e outras e anônimas. A gente também tentou articular de uma maneira horizontal, embora cada um tenha a sua história, transformar isso numa massa de discursiva e performática também. A gente tinha esse desejo de trazer esse lado também estético do Abertura, não só o fato dele ter um discurso e ter esse contexto político-histórico daquele momento, né, final dos anos 70, nos extentores do regime militar, mas era interessante também para trazer essa questão da estética, da comunicação, como o Glauber se comunicava, né, e como ele trazia esses elementos para um novo veículo, né, um novo tipo de mídia. E essa horizontalidade, de qualquer jeito, também estava lá na Abertura, né? Porque a Abertura tinha essa coisa, o Glauber entrevistava o Caetano, entrevistava o Zé Celso, entrevistava o Luiz Carlos Barreto e entrevistava o popular no meio da rua, né? Então, essa horizontalidade já estava lá, né? Exato. Trazer isso era importante
E outra coisa também que é interessante na obra do Glauber, tanto no cinema como essa experimentação na TV, essa profunda angústia que ele tem, que é criativa, mas também uma angústia muito grande de ver uma espécie de tecnologia brasileira sendo jogada no lixo, né? Então você tem aí tanto a questão dos negros, que não é nunca reparada, que não é nunca incluída dentro de uma realidade social brasileira, dos povos originários também, que existe toda essa tensão e esse desaparecimento sempre muito próximo, né, de acontecer, que já aconteceu uma vez, mas eles ainda... Então isso é uma questão interessante, porque é uma angústia, mas também o Glauber está sempre trazendo essas resistências dentro dos filmes dele. E eu acho que o Antena da Raça tem um pouco isso. Ele é angustiante por um lado, mas ao mesmo tempo ele também tem esse lado da resistência, né, de como que essas coisas ainda se mantêm, né, e que em algum momento a gente talvez tenha que botar essas questões na mesa e debater esses recalques todos. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a Antena da Raça. Essas questões estão muito presentes ali nessas tensões. Acho uma coisa, né, iguais. Uma coisa que eu acho que também é importante, eu acho que o filme, também um tripé, aí já seriam 4, né? Um tripé de 4 pernas, assim, seria os pensamentos, as entrevistas do Glauber que foram colocadas ali, sabe, no filme, né? Criando um diálogo maior, né? Assim, que não é só as imagens, sabe? Eu acho que tem a fala dele, né? Que costura o filme, que eu acho que traz a gente para justamente esse pensar um pouco, né, a respeito de um pouco mais de filosofia, das ideias dele, sabe? Discutindo com as imagens do filme, os personagens dos filmes dele com os personagens da rua que a gente trouxe. Eu acho que teve uma maestria, uma costura maravilhosa que foi feita, né, trazendo isso, trazendo essas falas. Eu acho que tem até um poema que eu acho maravilhoso também, né, o Navio Negreiro, sabe assim? Acho que trazer um pouco desse espírito, né? Acho que não é um filme a partir, né? Não é um filme que quis documentar, né? É um filme que tenta abrir, né? Assim como a abertura também, né? No momento naquela época era muito importante abrir. Eu também acho que nesse momento a gente tem que voltar a abrir também, né? Assim, tá se fechando em casa, acho que a gente tem que ir para a rua jogar o filme nos outros, assim, né? Quase como se fosse uma pedra. Então... Tem um detalhe sobre os filmes também, que o Eduardo falou, que também eu acho interessante, que eu acho que a Paloma chegou a tocar nisso, que são os personagens, né? Esses arquétipos que pulam de um filme para o outro. Esse tipo de ligação, de relação, também é uma coisa, uma potência que a gente pôde utilizar, que a gente encontra sempre aberta na obra do Glauber. E é muito interessante. Os personagens, você pode pegar, por exemplo, o Pitanga, no Barra Vento, ali é um cara que foi para a cidade, depois voltou. No Câncer, ele já é o cara que está lá na cidade, meio perambulando, meio à deriva, né? Esse personagem, a história moderna brasileira vai mudando e ele está ali tentando cavucar, encontrar um lugar, né? Ou não encontrar um lugar. E, de repente, ele está na Idade da Terra, como já é uma figura tridimensional, né? Ele quase salta da tela, ele já é um Cristo. Então, achei essas... E o Pitanga também, ele vira o Brizola, ele vira que está na abertura, né? Ele vira outros personagens, vira os personagens que são filmados, o guardador de carro, então, em Brasília, são personagens que vão... Então, essa natureza, ela aproxima de uma maneira muito quase magnética, né? A gente teve que ter essa intuição de perceber isso, esses elementos, mas eles estão ali meio que vagando o tempo todo. É só um detalhe para quem por acaso não tiver visto o filme ainda, o Brizola, que o Guás se refere, não é o Leonel, o político mais conhecido pela sua trajetória, mas é um personagem popular que aparece numa das cenas do Glauber na rua, entrevistando o personagem no abertura. Mas Paloma, a gente já está fechando um pouco aqui, a gente sabia que isso era uma... Não, você vai falar, mas só para dizer que a gente sabia que hoje era uma abertura, de fato, também para esse filme, mas que esse filme, uma vez visto, e como disse o Luiz, tem que estar no mundo, tem que estar, inclusive, nas salas de cinema,
tomara que a gente possa voltar lá em breve, porque esse filme é para ser projetado grande, é para ser projetado para o coletivo, mas Primeiro, aí fecha para a gente, Paloma. Desculpa, vai passar no Fala Doc pra gente, não. Lisboa, vai passar no Doc Lisboa em fevereiro, segundo eles, numa sala de cinema. Mas isto posto, o que é o outro dado, que é o nosso filme se apropriando, né, antropofagicamente, de um negócio que é muito simples. O Glauber, ele é em si um manifesto. O Glauber não é um ser humano, é um manifesto em pessoa. A obra dele toda é um manifesto. O Abertura é um manifesto, e eu estava aqui, falei isso para o Luiz. O nosso filme ele tem esse caráter de manifesto. Ele não é um filme que está contando uma história distante. Ele é um filme que está falando hoje, aqui, agora, sobre o racismo, sobre a luta de classe, sobre as mulheres, sobre o gênero, sobre várias questões que foram, num momento de abertura política, ali no começo dos anos 80, se tinha um grande estímulo para se fazer isso, está todo mundo acreditando, Maciel fala, tudo livre, acaba o dinheiro, não sei o quê, propondo uma nova plataforma política e tal. E hoje que está tudo tão cerceado. Então, eu acho que o que ficou mesmo, talvez, em mim, o desejo, além de ir para as ruas, é que a gente encontra nas ruas, é essa linguagem do manifesto que o Glauber traz em si e que eu acho que aí a gente foi feliz porque o filme também se torna um filme manifesto, é um filme de reflexão. Quem vê vai pensar nele. Entendeu? Ele incomoda, uma pessoa incomoda uma outra, ele denuncia, né? E coisas como o assassinato ali, que aquelas mães ficam lá, né, reclamando. O caveirão que entra, a gente na Cidade de Deus, um dia filmando calmamente ali na pracinha, e alguns meses depois, na internet, um caveirão adentrando a Cidade de Deus, matando as crianças. Então, assim, ele é um retrato, ele tem, talvez, assim, até por causa da televisão, ele é um pouco um retrato, numa linguagem meio de televisão também, porque é Luiz na câmera, eu no microfone, então era uma equipe de dois na rua, né? O que também possibilitou não ter boom, não ter a Kombi, não é mais da época da Kombi, agora é van. Não ter a van estacionando, o produtor gritando, o produtor adora gritar, né? A gente falava tudo baixinho. Não estou falando mal dos produtores. Porque tem hoje em dia um negócio Claro. de gritar, pô, eu não entendo, porque parece que todo mundo quebrou o volume. E aí a gente chegava baixinho e ia conversando com as pessoas, e isso fez com que elas se abrissem. Então, tem momentos políticos, tem momentos poéticos, como tem a nossa querida vovó do funk, ali contando a poesia dela, ali na Cidade de Deus, falando sobre as mulheres. Então, tem um lado humanista do filme, que é esse manifesto humanista, ou seja, o manifesto humanista. É o homem que se manifesta no filme, entendeu? Eu acho que tem uma camada do filme também, Eduardo, que eu acho que é interessante, assim, né? Tipo, localizando a abertura, né? Que a gente sabe que é uma articulação do próprio sistema para ver como ele ia se safar daquilo ali, né? Como ele queria pular para uma outra fase, né? Então é quase um pedido do sistema para se discutir a saída dele. E no filme tem o Glauber falando de a gente fazer um partido novo, né? Através de Luiz Carlos Maciel, se livrar dos vícios da geração antiga. Ele tinha, né? A geração dele tinha 20 anos quando sofreu o golpe de 64. E como é que é sair do golpe com um novo espírito, né? E aí o filme acho que traz uma camada que é um pouco dura para a gente, né? Nós passamos 40 anos praticamente num regime democrático que seja, né? De pequenas democracias, e a gente nunca entronizou, nunca se perguntou como a gente ia usar esse período democrático, né? Então acho que o filme ele tem isso também dentro dele implícito. Como é que a gente caiu nesse golpe, né? Como é que a gente caiu num governo de extrema direita, ultradireita, vamos dizer que a gente nunca tinha visto isso. Então ele também localiza isso aí, sabe? Localiza esse lapso, esse hiato que teve, né, de 40 anos, que a gente fez, né? Nós, a sociedade, nós, né, pessoas que pensam, o que a gente fez para estabilizar, para se aproveitar daquilo, criar sonhos
né, que tem o sonho, né, do partido, né, o sonho do mundo livre, o sonho de desenvolver a democracia. Como é que a gente cai numa armadilha dessa? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, eu acho que o filme não é uma tese, na verdade, porque ele não se propõe a discutir isso, mas está dentro dele implícito isso, né? Por isso que eu acho que, para mim, é um filme de reflexão. Para mim, eu gostaria que fosse um filme de expansão mesmo, sabe? Das pessoas verem o filme e ir para algum lugar, sabe? Não só refletir, sabe? Eu acho que seria um filme propulsor, né? Assim, é muito interessante você estar falando, porque o filme tem essa dinâmica interna, né? Que é essa questão desses 40 anos que estão condensados em dois momentos, um imediatamente anterior e um imediatamente de agora, né? Que fecha. E aí tem como se fosse uma condensação mesmo, né? De uma expansão e, ao mesmo tempo, uma condensação de 40 anos nessas duas circunstâncias. Então, isso, como você disse, não está diretamente no filme tematizado, mas está a cada segundo de tela do filme, isso está lá, né? Essa passagem desse tempo que parece condensado agora e que leva a todas essas perguntas, com certeza. Por que não acabou a fome, né? Por que continuou a violência, né? Por que a gente não conseguiu, né? As mulheres estão... A seca, né? Como diz o filme. Eu acho isso uma questão muito que a gente tem que levar para a gente e tentar, por quê, né? Responder isso. Que não é só os políticos responder, né? Todos nós temos que responder porque a gente fez com o período democrático, né? Não sei. Acho muito bom, Luiz. O espírito da abertura é esse, né? Acho que a gente tem que viver um novo espírito de abertura também, né? Muito bom. Sair desse... Bom, queria agradecer demais a vocês três, não só pela conversa, mas acima de tudo pelo filme e por estarem apostando aqui nessa plataforma de primeira exibição dele, torcer muito para que ele seja muito visto em salas de cinema também, em breve, em outros festivais, em circuitos, em cineclubes, porque eu tenho certeza que esse é um filme que é apreciado coletivamente por uma plateia que reaja e que troque entre si, e que possa trocar no pós-sessão entre eles, eventualmente em algumas ocasiões com vocês. Vai ser, mas também, por outro lado, acho que é um filme que tem vida longa, né? Não é desses filmes que tem o risco de que ele deixe de estar no seu tempo, na sua atualidade. Ele é um filme, assim como o Glauber, assim como os filmes de Glauber, assim como a abertura 40, 50, 60 anos depois fazem sentido pleno. Eu acho que esse filme também vai fazer sentido em 2021, em 2022 e muito mais ainda para frente. Então, que o filme tem essa vida muito longa aí. Obrigado demais a vocês três por isso tudo e nos vemos em breve. Valeu. Um abraço. Valeu, gente.